O ministro Luiz Fux tem uma jogada de mestre para salvar o Bolsonaro? Advogados de Bolsonaro massacram Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux tem uma jogada de mestre para salvar o Bolsonaro? Olha, para o que você está fazendo, porque esse vídeo vai trazer um gostinho de esperança, um quentinho aí no seu coração. Os ministros do STF eles estão dando um sinal claro, gente, claríssimo, de que eles estão com medo, pânico e raiva da mudança do Fux, que saiu da primeira turma para a segunda turma do STF. E na segunda turma, ele vai poder formar maioria com André Mendonça e Cássio Nunes. Assim, o Fux poderá derrotar o Alexandre de Moraes e seus aliados em casos de interesse da direita. E a maior prova do pânico dos ministros é o fato de que eles foram, mais uma vez, adivinhem, para a imprensa, utilizando seus porta-vozes, gargantas de aluguel, para atacar o Fux. Eu vou mostrar para você agora por que essa turma do Moraes está em pânico. E eu também vou responder a seguinte pergunta. Fux vai ter poder de salvar o Bolsonaro? Salvar ele da prisão? Ou talvez salvar até da inelegibilidade? Mas antes, gente, você já sabe, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada e assim você vai fazer o YouTube entender que a nossa visão conjunta é relevante e vai fazer essa nossa visão se entregue para não só mais para você, mas para mais gente. É um jeito fácil aí de você lutar pela verdade, pela justiça e pelas liberdades. Olha, a essa altura você já deve ter visto e ouvido, eu tava falando ou visto, né? Ou visto na imprensa e nas redes sociais especulações sobre como o Fux pode ter feito uma jogada de mestre usando o regimento interno do Supremo para reverter a condenação criminal e a inelegibilidade do Bolsonaro. Será? Será que isso é possível ou é bom demais para ser verdade? Olha só o que disse o Paulo Capelli no Metrópolis. Bolsonaro recorrerá à segunda turma do STF para tentar anular a sua condenação. Segundo o Capelli, tem alguns juristas que estão criando a tese de que a primeira turma que condenou Bolsonaro, ela não poderia julgar o recurso contra a condenação do Bolsonaro, que é chamado de revisão criminal. Veja aqui o que ele explica sobre essa estratégia que está sendo bolada aqui, ó. Um grupo de advogados que apoia Bolsonaro cita os artigos 75 e 76 do Regimento Interno do STF para sustentar a tese de que o colegiado que condenou o ex-presidente, que foi a primeira turma, não deveria ser o mesmo a revisar o processo. Gente, isso aqui é algo até de bom senso. Convenções internacionais de direitos humanos falam que toda pessoa tem o direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, até a revisão do seu caso no sistema de justiça. E do que adianta você ter a revisão do seu caso se é a mesma turma, os mesmos juízes que te condenaram, que vão rever o teu caso? Não adianta nada, né? Mas olha aqui o que dizem os artigos 75 e 76 do Regimento Interno do STF. Se a decisão embargada, a decisão recorrida, foi de uma turma, nesse caso da primeira turma, vai se fazer a distribuição do recurso, chamado aqui embargos, dentre os ministros da outra turma, ou seja, da primeira turma aqui no caso. Se a decisão for do plenário, vão ser excluídos da distribuição o relator e o revisor. Na distribuição de uma ação rescisória, ou, o que importa aqui, ó, na distribuição de uma revisão criminal, vai ser observado o mesmo critério estabelecido no artigo anterior, ou seja, se a decisão contestada for de uma turma, a revisão criminal vai ser distribuída para outra turma. Vocês entenderam aqui a jogada? Como o Fux saiu da primeira turma e foi para a segunda, ele seria um dos ministros que julgaria uma eventual revisão criminal contra a condenação do Bolsonaro. A revisão criminal é uma espécie aí de recurso, para usar uma linguagem leiga. Na verdade, ela é uma ação judicial, mas vamos pensar aqui de modo amplo aqui para você entender. A revisão criminal é uma espécie de recurso usado em alguns casos específicos, como quando a defesa diz que a condenação criminal contrariou a prova dos autos, a prova do processo. E quem que está na segunda turma para apreciar essa revisão criminal? Ah, isso mesmo, André Mendonça, Cássio Nunes Marques, que junto com o Fux formariam uma maioria contra Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E aí, nesse contexto, começaram a surgir especulações de que Fux poderia conduzir uma vitória não só na revisão criminal do Bolsonaro, não só no processo que condenou Bolsonaro à prisão, mas poderia conduzir uma vitória também na esfera da inelegibilidade, na esfera eleitoral, no recurso contra a inelegibilidade do Bolsonaro, que foi decretada pelo TSE, da qual o Fux é o relator. E aí é que entra os ministros do STF que, em pânico, já buscaram a Mônica Bergamo da Folha de São Paulo para dizer isso aqui que você vai ver aí na tela.
Fux não tem chance de tornar Bolsonaro elegível, avaliam ministros do STF. O que os ministros estão dizendo, Deltan? Os ministros estão dizendo que o Fux não poderia levar os recursos do Bolsonaro para a segunda turma e que mesmo que ele fizesse isso, essa manobra seria derrubada por Gilmar Mendes, que é o presidente da segunda turma. Gilmar, como presidente, também poderia adotar uma outra estratégia, simplesmente não pautar, ou seja, não marcar, não agendar o julgamento dos recursos do Bolsonaro. Ou seja, o que eles estão dizendo basicamente é que Gilmar iria fazer o que esses ministros da ala política fazem muito bem: jogar o jogo da política e não o jogo da justiça para garantir a inelegibilidade do Bolsonaro. Mas vejam bem que eles nem falaram que o Fux não vai poder realizar a revisão criminal da condenação do Bolsonaro, o que é um sinal muito bom, que essa tese realmente tem chance de prosperar. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Se o Fux fizer essa manobra, essa jogada, vocês acham que ela tem chance de prosperar? Tem chance de derrubar a condenação criminal? E tem chance de derrubar a inelegibilidade? Ou Moraes e os seus aliados vão barrar tudo isso, hein? Me conta aí nos comentários, eu quero ouvir agora a sua opinião e até o próximo vídeo. Advogados de Bolsonaro massacram Alexandre de Moraes e colocam ele numa sinuca de bico, como eu vou mostrar pra você agora. Presta atenção nisso aqui, ó. A defesa do Bolsonaro apresentou seu primeiro recurso contra a sentença, contra a decisão que condenou Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão na tal da ação da trama golpista. E aí os advogados simplesmente massacraram Alexandre de Moraes, desmontaram ali o voto dele mesmo, mostraram erros e contradições monumentais e expuseram a farsa da trama golpista em torno desse julgamento do golpe e do 8 de janeiro. E agora eu vou te mostrar tudo isso, mas antes você já sabe. Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, é a sua casa. Clica no sininho para você não perder nada. E quando você faz tudo isso, especialmente você deixa o seu like, você faz o YouTube entender que esse conteúdo é importante, faz ele ser entregue de novo a você, novos conteúdos nossos, e também leva a nossa voz conjunta para mais pessoas. Mas então, bora lá pro tema de hoje, que é importantíssimo. Primeiro, a gente precisa esclarecer que o recurso que a defesa do Bolsonaro apresentou é um recurso chamado de embargos de declaração. E esses embargos de declaração servem para quê, Deltan? Eles servem para você resolver alguma omissão ou contradição em uma decisão judicial. Mas, será que os advogados conseguiram mostrar algum erro, contradição, omissão na decisão? Lembre, gente, dessa parte da contradição, viu? Porque daqui a pouquinho vai ser importante para o que eu vou te mostrar. E agora vamos para o recurso. Esses embargos de declaração têm 85 páginas, mas eu vou aqui destrinchar para vocês o ponto principal, central. Eles põem a farsa do envolvimento do Bolsonaro no 8 de janeiro. Como vocês sabem, o Moraes condenou o Bolsonaro por ser o responsável, por ser o mandante do 8 de janeiro. Mas o problema é que não existe uma única prova no processo de que o Bolsonaro tenha planejado, participado ou ordenado o 8 de janeiro. O que o Moraes tentou fazer é atrelar o ex-presidente Bolsonaro ao quebra-quebra do 8 de janeiro, dizendo que ele incentivou o crime de multidão. Só que, juridicamente, esse crime de multidão não aceita a existência de um mandante, de um incentivador prévio, ou então não seria crime de multidão. O que é o tal do crime da multidão? Olha aqui comigo que eu vou explicar para vocês, você vai entender essa história direitinho. Aqui eu peguei essa definição de uma página do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que rolou aqui o que doutrinadores, estudiosos falam sobre o crime de multidão. Vamos ver aqui alguns pontos. Primeiro ponto, ó. Crime de multidão, ou também chamado de crime multitudinário, são exemplos desse tipo de crime as invasões de propriedades rurais, brigas em estádios de futebol, e ele pode ser definido como crime cometido pela multidão em um tumulto. Presta atenção, multidão em tumulto. E olha essa palavra, espontaneamente, espontaneamente. Ele até usou a palavra ali organizada, dá quase uma contradição, né? Mas tem que ser espontâneo. E aí ele coloca espontaneamente organizado no sentido de uma conduta comum contra coisas ou pessoas. Ou seja, é um tumulto, é uma multidão que estaria espontânea e aí foca contra coisas ou contra pessoas. Quem falou isso aqui foi esse autor, Kleber Masson, no Código Penal comentado. Mas presta atenção nesse aqui que vai ser mais claro ainda, ó. Multidão em tumulto sugere uma movimentação desordenada, presta atenção, desordenada e rápida de pessoas reunidas em um ambiente, em assembleia ou em comício.
É a onda popular que degenera em arrebatamentos de gestos e vozes, em correrias ou em assaltos agressivos e destruidores, que se multiplica em rixas, em brigas e em conflitos, que assume atitudes de resistência às autoridades, de desobediência às suas ordens, de desafios afrontosos ao poder constituído. Não há quem não conheça a força que as massas humanas podem exercer sobre o comportamento dos indivíduos. Em estádios de futebol superlotados, por exemplo, milhares de pessoas sem nenhum vínculo entre si são capazes de dizer ou fazer coisas que certamente não diriam nem fariam em circunstâncias normais. Nessas ocasiões, muitos indivíduos passam por processo de anulação dos seus próprios parâmetros morais e sociais, e contaminados pela multidão, agem segundo parâmetros da massa no momento. Quando essas forças agem desorganizadamente, os efeitos podem ser os mais trágicos possíveis, com agressões, correrias, pisoteamentos, lesões e morte. Então vejam, é uma multidão desordenada. Quem diz isso tudo aqui é outro doutrinador, José Antônio Paganella Bosch, no livro Das Penas e seus Critérios de Aplicação. Olha mais trechinho aqui, ó, que vem do livro aqui do César Bittencourt, Tratado de Direito Penal, quando ele fala o seguinte, ó. Nos crimes praticados por multidão delinquente, não é necessário que a acusação, o Ministério Público, descreva minuciosamente a participação de cada uma das pessoas envolvidas, sob pena de você não conseguir fazer uma acusação criminal, porque foi uma multidão ali num grande tumulto. Isso aqui eu vou usar um pouquinho mais pra frente, eu queria trazer pra vocês também, pra já usar isso aqui com vocês, pra você entender melhor, tá? Então, por que o crime de multidão não permite que exista um mandante, Deltan? Porque aí tudo seria organizado, planejado, não seria esse fenômeno espontâneo, desordenado, caótico que é o crime de multidão. E por que o crime de multidão não permite que exista um incentivador? Porque não tem como você incentivar previamente pessoas incertas e indeterminadas, que você nem sabe quem são, com antecedência, e lá no dia 8 de janeiro, além disso, você não pegou ninguém que estivesse lá agindo, atuando, incentivando crimes em nome do Bolsonaro. Então veja só, primeiro, o crime de multidão não tem como você incentivar antecipadamente para pessoas incertas. Não tem nenhuma prova de que Bolsonaro incentivou A, B, conversou com pessoas certas e determinadas. E além disso, a gente poderia até cogitar que alguém lá no dia estivesse incentivando os outros, mas aí tinha que estar agindo em nome do Bolsonaro. E não tem nenhuma prova também nesse sentido. Vamos para um exemplo aqui, gente. Pensa numa briga de torcida organizada. A torcida do Flamengo e a do Corinthians brigam no Maracanã ou lá na Arena Corinthians. Se a gente não consegue identificar ali quem fez o quê, é um crime de multidão. Só que imagine um outro cenário. Um diretor da torcida organizada planeja, organiza, compra material, faz reunião, coloca tudo no papel e daí acontece uma briga planejada. Aí não tem nada de crime de multidão, não é algo desordenado, não é algo espontâneo. Então, você precisa distinguir essas duas situações. E qual é o problema aqui para o Moraes? O problema do 8 de janeiro é que Moraes condenou as pessoas do 8 de janeiro por crime de multidão, por essa desordem, tumulto, e depois agora quer condenar o Bolsonaro como se ele fosse o planejador e organizador desse crime de multidão, o que é incoerente. Lembre, o crime de multidão é espontâneo, acontece ali na hora. Então essas duas condenações do 8 de janeiro do Bolsonaro são contraditórias, você consegue entender isso? Bora ver aqui o que disse a defesa do Bolsonaro aqui no recurso, ó. Tá pequeno porque é PDF, não consigo aumentar para você, mas eu vou ler. A condenação pelos atos do 8 de janeiro, pedra essencial para a condenação do Bolsonaro pelos crimes, não se sustenta. É impossível porque não pode se falar em autoria imediata, ou seja, não pode se falar de um mandante de crime de multidão. Assim como quanto já foi reconhecido na punição de mais de 1.600 acusados lá do 8 de janeiro, isso afasta a possibilidade de punição de alguém por incitação, diante de um crime de multidão, diante de um crime multitudinário. Olha aqui um outro trechinho aqui que eu vou destacar para vocês, ó, esse aqui, ó. Essa é, com a máxima vênia, outra contradição envolvendo os fatos ocorridos depois de o Bolsonaro ter deixado a presidência e o país, e que já tinha sido alvo de alertas nos memoriais da defesa. A inclusão dos fatos do 8 de janeiro na denúncia contra o ex-presidente traz a tentativa de condenar o Bolsonaro pela incitação de um crime multitudinário, o que não é adequado. Não é adequado. Olha isso aqui, ó. Enquanto a instigação e incitação demandam uma pessoa determinada como alvo do incitador, todas as condenações daqueles que invadiram os prédios públicos no 8 de janeiro tiveram como fundamento a figura do crime multitudinário. Ou seja, a defesa está apresentando aqui uma contradição do tamanho de elefante. Vocês lembram que eu falei para vocês que esse recurso serve para resolver contradições da decisão judicial? Vocês querem uma contradição maior do que essa? Presta atenção aqui comigo, Moraes tem que escolher. Ou o crime é multitudinário, que é o crime de multidão, e aí não tem como condenar o Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser absolvido pelo envolvimento do 8 de janeiro.
Ou então o crime realmente não é um crime multitudinário. Só que se não é um crime multitudinário, como eu mostrei para vocês antes, todos os envolvidos do 8 de janeiro, aí eles foram condenados injustamente. Por quê? Porque a conduta deles não foi individualizada. Não foi individualizada justamente porque a acusação alegou que é um crime multitudinário e como eu mostrei para vocês agora há pouco aqui, ó, quando é um crime multitudinário, você não precisa da descrição individualizada do que cada um fez. Conseguiram entender a contradição? Então, ou Alexandre de Moraes absolve o Bolsonaro ou absolve todo mundo do 8 de janeiro. Ele só tem essas duas opções. Quando o crime é de multidão, se admite que não se individualize o que cada um fez. Mas isso não é possível quando o crime não é de multidão. Então, Moraes tem que se decidir. É uma sinuca de bico em que a defesa do Bolsonaro colocou Alexandre de Moraes. E quem se meteu nisso foi o próprio ministro, pela ânsia dele em condenar o Bolsonaro por tentativa de golpe, que exige para a condenação que exista uma violência ou grave ameaça que só existe no 8 de janeiro. Então ele precisava vincular o Bolsonaro com o 8 de janeiro. E aí ele forçou esse vínculo e entrou em contradição. Nesses processos aí, gente, onde que houve a suposta violência? Exatamente no 8 de janeiro. Você entendeu? Se tiver alguma dúvida, deixa aí para mim nos comentários, agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Moraes vai reconhecer o erro, a contradição, vai voltar atrás e vai absolver ou o Bolsonaro ou os réus do 8 de janeiro? Ou o Moraes vai de forma arrogante manter a decisão, fechar os olhos para a realidade, para todos os ensinos sobre direito e ser um negacionista jurídico, hein? Um negacionista das leis e da Constituição. Conta aí para mim nos comentários, com base na experiência passada, o que você acha que o Moraes vai fazer.